Quando Vladimir Putin lançou a invasão da Ucrânia, ele achou que a guerra que começou seria a coisa mais simples do mundo. A Rússia invadiria com tanques e milhares de soldados, forçando a Ucrânia a se render. Mesmo sem isso, Putin achou que tinha apoio total do povo e podia desgastar a Ucrânia ao longo do tempo. O líder da Rússia nunca esperava que parte do próprio povo se voltasse contra ele. Mas é isso que está acontecendo na Ucrânia, ocupada e em grande parte da Rússia. As forças de resistência mostram a Putin que ele não pode prever de onde virá o próximo ataque, fazendo-o perder o controle diante de uma guerra secreta e incontrolável na Rússia. Em um relatório de 2 de dezembro, a Euromaidan Press revela que a Rússia tem um grande problema com movimentos de resistência. Sempre à espreita nas sombras, esperando para atacar. Esses movimentos incluem ucranianos em regiões ocupadas de seu próprio país e russos dispostos a lutar contra Putin em seu próprio território. Esses movimentos são perigosos, eficazes e têm atacado dentro da Rússia, sem defesa de Putin e seu exército. Até os serviços de inteligência russos parecem impotentes enquanto os ataques se espalham de Melitopol a Moscou, segundo a Euromaidan Press. E não é só a Rússia sendo atingida em seu território. É que esses ataques parecem ser coordenados, sugerindo que a resistência clandestina cresceu a tal ponto que agora é praticamente impossível para Putin conter. Ataques realizados por partidários em novembro mostraram como essa rede de combatentes da resistência cresceu. E tudo começa em Melitopol. A Euromaidan Press afirma que partidários tentaram explodir um veículo com uma equipe russa de drones a caminho de uma operação. Infelizmente para a Ucrânia, esse foi um dos poucos ataques que seus combatentes da resistência não conseguiram concluir, pois a equipe do drone sobreviveu devido à falha na detonação do carro. Mas esse não foi o único esforço dos partidários ucranianos em Melitopol. A região, sob controle russo desde o início da invasão de Putin, é um centro de resistência. Em outubro de 2023, sabotadores mostraram que a explosão de carros é eficaz, ao matar vários ocupantes russos. O jornal Express relatou o ataque, destacando que a Rússia tentou culpar um curto-circuito, mas isso não ocorreu. Os partidários atuavam até 2 anos atrás. A Rússia reconhece o problema de resistência na Ucrânia. Em junho, o Pravda noticiou que a Rússia havia anunciado a condenação de uma família que vivia na região, sob a acusação de colaborar com a Ucrânia e realizar uma operação de sabotagem ferroviária. Essa captura foi um dos poucos sucessos da Rússia contra os partidários ucranianos. A Rússia condenou 3 combatentes da resistência a apenas de 20 anos à prisão perpétua. Mas isso não impediu que outros partidários de Melitopol seguissem com suas operações. O atentado com carro-bomba em novembro fracassou, mas marcou um mês que Putin quer esquecer logo. Poucos dias depois, sabotadores em Luhansk, ocupada, atacaram com muito mais sucesso. Os partisãs estavam operando em uma parte da Ucrânia, sobre a qual a Rússia afirma ter controle quase total, mas isso não os impediu. Combatentes da resistência plantaram explosivos sob 2 veículos russos, detonados nos momentos certos. 4 soldados russos morreram nas explosões, evidenciando a forte presença dos partisãs ucranianos em áreas que a Rússia considera sob controle. O ocorrido em Luhansk em novembro lembra muito uma operação secreta feita em Kherson em maio. O Kiev Independent informou que outro carro-bomba conseguiu matar 4 soldados pró-Rússia, desta vez tendo como alvo oficiais chechenos que operavam na região. Estamos vendo um padrão aqui. O que sugere isso? Os combatentes clandestinos da Ucrânia ficaram muito habilidosos em identificar e acessar veículos russos importantes. Mesmo após plantar explosivos contra soldados russos, os incidentes na Ucrânia ocupada ainda não tinham terminado para Putin. Na Crimeia, infiltrados realizaram uma missão diferente das de Melitopol e Luhansk. A Euromaidan Press afirma que infiltrados ucranianos na Crimeia gravaram caças decolando da base aérea de Saki, permitindo à inteligência ucraniana monitorar em tempo real os padrões de voo russos. Esse tipo de operação de inteligência é tão crucial para a Ucrânia quanto as missões que matam tropas russas imediatamente. Agora que a Ucrânia sabe quais caças estão estacionados em Saki, também sabe o que a Rússia pode mobilizar da próxima vez que a Ucrânia lançar um ataque de drones contra a península da Crimeia.
A Ucrânia agora tem alvos bem específicos. Quem sabe? Graças a essas informações, podemos noticiar em breve um ataque bem-sucedido de mísseis e drones ucranianos ao aeródromo de Saki. A natureza coordenada desse tipo de operação secreta fica mais clara quando você considera o que elas conquistam para a Ucrânia. Quando um veículo russo explode com soldados ou oficiais, a Rússia precisa revisar sua estratégia. A Rússia precisa realocar soldados para o ataque, pois as tropas que seriam usadas já não existem. Ou os soldados não são realocados e o ataque não ocorre, ou são adiando ou cancelando outro ataque. A Ucrânia vence de qualquer maneira, e quanto mais dessas operações de sabotagem forem bem-sucedidas, maior será a perturbação causada ao esforço de guerra russo. Inclua operações de coleta de informações como as da Crimeia. Você percebe que as organizações de inteligência da Ucrânia atuam com os partisãs. Como esses grupos clandestinos saberiam que informação a Ucrânia deseja e como entregá-la às forças armadas? E se não existisse conexão entre o HUR e os partisãs? Mais um fator mostra que o problema de Putin com a resistência é muito maior e mais complexo do que ele pensava. Ainda assim, se esse tipo de operação permanecesse dentro da Ucrânia, Putin conseguiria lidar com a existência delas. Ele não ficaria satisfeito com isso. Ele também poderia esperar que ucranianos em áreas ocupadas dificultassem a logística e operações militares russas. O problema de Putin é que os partisãs atuam não só na Ucrânia ocupada, mas também dentro da Rússia. E isso significa que algumas das próprias pessoas de Putin estão ativamente traindo ele para ajudar a Ucrânia. No mesmo mês em que o trio de operações que discutimos estava sendo realizado na Ucrânia ocupada, membros da resistência dentro da Rússia estavam realizando suas próprias operações. Em 5 de novembro, o Kiev Independent noticiou que as forças de operações especiais da Ucrânia confirmaram a explosão de um veículo russo usado para transportar mísseis Iskander em Kursk. A operação ocorreu no dia anterior, e não foram as próprias seções de segurança orgânica que realizaram a destruição. Na verdade, o dano foi causado pelo grupo russo Faísca Negra. Em uma operação para dificultar lançamentos de Iskanders russos contra a Ucrânia a partir das fronteiras, o Euromaidan Press menciona que partidários, possivelmente da Faísca Negra, também destruíram um radar Harmonia que apoiava as defesas aéreas locais na mesma área. Vemos novamente uma ação coordenada da resistência clandestina e seus ataques. Destruir um veículo de transporte reduz a capacidade da Rússia de atacar a Ucrânia por via aérea. A destruição de um radar dificulta que as defesas aéreas russas impeçam drones e mísseis ucranianos em Kursk. Isso abre oportunidades para as forças da Ucrânia realizarem ataques mais bem-sucedidos na região, ou usar um novo corredor aéreo aberto para sobrevoar Kursk rumo aos seus alvos. No interior da Rússia, cada ataque visa enfraquecer a máquina de guerra russa internamente. O atentado com carro-bomba em Melitopol e a sabotagem em Kursk indicaram o começo de ataques mais secretos na Ucrânia, ocupada e dentro da Rússia. 4 dias após a notícia das operações em Kursk, o Pravda informou que partisans ucranianos destruíram 4 instalações logísticas militares em Bashkortostan e Volgarda, Rússia. A série de ataques incendiários, que começou em outubro e continuou em novembro, destruiu 3 torres de comunicação na primeira região mencionada. Gabinete de retransmissão ferroviária na segunda região, com redes logísticas russas como alvos óbvios. O país depende das ferrovias para transportar tropas e equipamentos pela Rússia e para a Ucrânia. A destruição de um gabinete de retransmissão, apesar de causar só um contratempo temporário, provoca a mesma interrupção citada antes com o carro-bomba. A perda de torres de comunicação dificulta a coordenação das forças russas em seu território e enfraquece ataques na Ucrânia. Esses são apenas incidentes isolados. Como relata a Euromaidan Press, Putin e seus comparsas estão lidando com uma onda cada vez maior desse tipo de ataques subterrâneos, e ele simplesmente não tem resposta para eles. Outra série de incidentes de Moscou a Irkutsk envolveu incêndios em painéis elétricos, caixas de relés e infraestrutura ferroviária, que autoridades locais chamaram de falhas técnicas inexplicáveis. A última frase resume como a Rússia tenta lidar com a situação atual em seu território. Francamente, faz quase nada. A Rússia nega o problema e espera que o povo ignore a situação sob ordens de Putin, em vez de enfrentá-lo. No entanto,
Com esses atos de sabotagem se tornando tão comuns, está ficando cada vez mais difícil para o Kremlin esconder o fato de que a Ucrânia tem uma rede subterrânea extremamente ativa de apoiadores dentro da Rússia, que também é muito eficaz no que faz. Vamos voltar ao incidente de Moscou. Essa cidade é a capital da Rússia, o que presumivelmente a torna a única cidade na qual Putin foca sua atenção. A maioria dos esforços do Kremlin está sendo direcionada para pegar os partidários em flagrante. Se for o caso, esses esforços fracassam. Em 1º de novembro, o Kiev Independente noticiou que o HUR atacou com drones o oleoduto Ring, que é responsável pelo transporte de até 3 milhões de toneladas de combustível de aviação, além de milhões de toneladas de gasolina e diesel todos os dias. Segundo o Kiev Independente, o ataque foi feito com drones, indicando que partidários dentro da Rússia não participaram. No entanto, a Euromaidan Press relaciona esse ataque a infiltrados que operam dentro de Moscou. Talvez esses infiltrados não tenham feito os ataques. Eles podem ter agido como os partidários na Crimeia, fornecendo à HUR fotos e informações que permitiram o ataque de drones, segundo o Kiev Independent. Não sabemos ao certo, e esse é o ponto, a Rússia também não. E Putin vai arrancar o que resta de seu cabelo enquanto tenta descobrir como lidar com forças sombrias que estão fora de seu alcance, causando caos na Rússia. O que Putin não quer admitir, mesmo sendo óbvio, é que o maior problema do país não são esses grupos clandestinos. Eles existem desde o início da invasão dele. O problema muito maior é que esses grupos estão crescendo, o que significa que o que vimos em novembro é pior do que o que estava acontecendo apenas um ano antes. Com o aumento da resistência, as operações na Rússia e Ucrânia ocupada em novembro parecerão brincadeira de criança. A resistência a Putin já é um modo de vida para muitos russos, e a onda de sabotagens e coleta de informações deve crescer no futuro. Segundo a Euromaidan Press, a expansão da sabotagem de Moscou aos Urais mostra o aumento do sentimento anti-governo entre separatistas. Aqui, a motivação não é a independência, mas a oposição à guerra. Russos que arriscam a própria segurança para atacar seu estado. Antes vista como segura, a retaguarda da Rússia está cada vez mais vulnerável a ataques ucranianos, que se tornam mais frequentes, apesar de ainda limitados em número. Se não são drones e mísseis destruindo refinarias, são os russos de Putin, sabotando e ameaçando o esforço de guerra russo. Putin realmente deveria ter previsto isso. Volte. Em março de 2024, Ada Blackwell, do Novaya Gazeta, escreveu um artigo para a Vox Europe no qual destacou que o foco de Putin em exilar, prender e até mesmo assassinar abertamente os críticos mais vocais do Kremlin fez com que ele ignorasse a resistência subterrânea muito real que está se formando na Rússia. Essa resistência era pequena no início. Futuros partidários usavam fitas verdes e conversavam online para mostrar indignação contra Putin na Ucrânia. Com o tempo, Blackwell diz que esse descontentamento evoluiu. Usuários de fitas verdes criaram oficinas clandestinas para um movimento crescente de sabotadores. Os fóruns online se tornaram gráficas dedicadas a espalhar a verdade sobre o que realmente estava acontecendo na Ucrânia. Pouco a pouco, um movimento estava crescendo. Blackwell teve a oportunidade de conhecer alguns desses combatentes da resistência, observando que eles estavam usando tecnologias como impressão 3D para criar o que precisavam para suas operações. Membros da resistência atuaram em cyberespionagem e outros organizaram palestras. Eles não eram necessariamente os partidários que mais tarde organizariam ataques de sabotagem contra ativos russos, mas ainda assim eram importantes. Grupos de resistência clandestinos, cada vez mais comuns, oferecem abrigo a quem quer lutar contra o regime sem abrir mão da liberdade, escreveu Blackwell. Em 2024, logo, os membros mais ativos desses grupos assumiriam o controle da situação. Putin não fez nada a respeito desses tipos de movimentos focados em filosofia, seja porque não os levava a sério, seja porque não sabia que existiam. Em fevereiro de 2025, a Ucrânia já tinha um exército clandestino nas áreas ocupadas pelos russos. Uma ampla rede de ativistas de resistência civil, partidários e forças especiais atua em toda a Ucrânia, ocupada pela Rússia, promovendo campanhas de informação e sabotagem. O Conselho Atlântico escreveu isso em fevereiro. Esse movimento já atuava na Crimeia e Luhansk, alvos de ações em novembro.
As redes também estavam crescendo, a ponto de trabalharem ativamente ao lado do HUR e de outras organizações de inteligência ucranianas para tornar seus esforços o mais eficazes possível. Movimentos semelhantes também cresciam na Rússia, como vimos. Agora, a Ucrânia está em uma posição em que possui um exército de pessoas que não fazem parte oficialmente de suas forças armadas, mas são capazes de realizar operações que o exército ativo não pode realizar. A Ucrânia precisaria romper as linhas russas para atacar áreas como Melitopol e Luhansk. Os partisans podem causar esses danos para a Ucrânia, porque já estão nessas regiões. Russos pró-Ucrânia também atacam a máquina de guerra de Putin em seu território, em locais onde só uma grande invasão ucraniana alcançaria o objetivo. Putin novamente não agiu diante do crescimento desses movimentos. Agora, ele está percebendo rapidamente que a Ucrânia tem mais poder de fogo do que a Rússia na guerra nas sombras que está engolindo a Rússia e as regiões ocupadas da Ucrânia. Segundo o artigo de 27 de novembro da ACLED, os antigos atos isolados de sabotagem doméstica na Rússia viraram uma guerra por procuração. A organização monitora operações de sabotagem ocorrendo na Rússia durante a guerra. No primeiro ano, houve ataques incendiários a oficiais de recrutamento, e a ACLED sugeriu que esses atos podem ter motivação mais interesseira do que aparentam. Um russo não pode ser forçado ao exército de Putin. Se os recrutadores não tiverem escritório, essa é a lógica. Com a evolução das operações de sabotagem, também mudaram suas motivações. Agora, em 2025. E a ACLED destaca o grupo partidário Artesh como uma força motriz para as operações secretas da Ucrânia nos territórios ocupados. Esse grupo fez metade das cerca de 30 operações de sabotagem nesses territórios em 2025. Na Rússia, grupos como Liberdade da Rússia agem de forma parecida a Artesh. Ao lado do corpo de voluntários russos, Liberdade da Rússia foca em atacar pontos-chave em seu país. Assim como a Artesh atua explodindo ou incendiando equipamentos ferroviários e torres de celular. Ambos os grupos provavelmente cruzam a fronteira sem serem detectados devido à cidadania russa imposta aos moradores da Crimeia em 2014. A ACLED diz que a russificação forçada de Putin na Ucrânia ocupada acabou se voltando contra ele. No final, novembro revelou a guerra oculta por trás do conflito. Enquanto todas as manchetes são dominadas pelos mais recentes ataques aéreos da Rússia, pelos próprios drones de longo alcance da Ucrânia e pelas negociações de paz cambaleantes supervisionadas pelos Estados Unidos da América, o Exército Sombrio da Ucrânia, composto por partidários, voluntários e combatentes da liberdade, atua discretamente. Essa atividade é fazer tudo para minar o esforço de guerra russo. Esses grupos nunca realizarão ataques tão grandes a ponto de parar a guerra na Ucrânia. Esse não é o objetivo. O que eles fazem é causar danos em momentos inoportunos, esgotando lentamente os recursos militares da Rússia, enquanto atrapalham o plano cuidadosamente elaborado dos oficiais e comandantes do país. Grupos de resistência dificultam a logística, coletam informações e obrigam unidades russas a desviar tropas do combate, segundo a Euromodin Press. Na retaguarda profunda, ataques contra ferrovias, comunicações e infraestrutura de energia expõem fraquezas estruturais que Moscou não consegue proteger sem estender ainda mais suas forças. Essa combinação também dificulta os esforços da Rússia na guerra. Isso revela para Putin que a oposição à sua invasão brutal é maior do que ele imagina. Para alguém autoritário como Putin, essa oposição assusta. A Legião da Liberdade da Rússia, citada há pouco, virou um dos maiores incômodos para Putin. No início de novembro, membros desse grupo, com apoio da inteligência ucraniana, fizeram ataques ousados na Rússia, inutilizando locomotivas. Saiba mais sobre esses ataques assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos analisando a guerra por dentro que Putin não conseguiu parar. E obrigado por assistir.